Perfeito. Pode começar. Perfeito. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui com a nossa palestra sobre copywriting, né? Como transformar palavras em dinheiro. Mas, primeiramente, né? O que é realmente copyright, né? Eu tenho certeza de que todo mundo aqui provavelmente já ouviu esse termo alguma vez, né? Mas vamos realmente destrinchar o que seria copywriting, né? Pessoal, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Copywriting basicamente é uma redação persuasiva, né? É você usar o seu texto, é você usar uma peça escrita seu lead tome uma ação positiva. Essa ação positiva pode ser tanto uma compra, ele se inscrever no seu evento, ele começar a te seguir. Basicamente, é você usar o seu texto para fazer com que o seu lead ou seu possível cliente faça o que você quer que ele faça. É, Principalmente no mundo digital, né? Uma grande confusão que o pessoal faz é de que, cara, aprendem sobre copywriting, sobre lançamento, sobre infoprodutos, que eles começam a só vender. Porém, claro, no momento da venda, no momento que tem alguém vendendo algo para você, é um momento muito incômodo, é um momento que dói, entre aspas, né? Então, por isso, a gente tem essa máxima no mundo digital, né? Onde 98% do seu tempo você cria conteúdo, você agrega para o seu lead, você ajuda ele totalmente de graça, e em 2% do seu tempo você realmente chega e vende para ele. É por isso que a copy, ela precisa ser como tá ali, né? Na jugular. Eu vou entrar aqui nos próximos tópicos como tornar essa copy mais assertiva para que ela gere mais resultados, mas, no geral, é isso que é o copywriting. É um texto, é uma peça escrita que tem como objetivo fazer com que o seu cliente tome uma ação positiva. Essa ação pode ser comprar o seu produto, comprar o seu serviço, se inscrever no evento que está fazendo, começar a te seguir, enfim, o que você quiser. Beleza, já tem uma ideia, uma noção básica, uma noção geral do que o que é o copywriting, né? Mas o que realmente é o copyright, né? Como a gente pode ver ali com o nosso E, que está em vermelho destacado, né? Copywriting nada mais, nada menos é do que você dialogar, você conversar com as camadas mais profundas do seu lead. O que isso quer dizer, né? Vamos trazer como nosso exemplo um produto de emagrecimento. Pense que a gente tem duas audiências, né? Uma audiência, um público é um pouco mais velho, na casa dos 40 para cima. Mais velho, 40 para cima, falou, né? 19 anos. E você tem um público, de repente, um pouco mais novo, 30 para cima. Um público quer emagrecer, um público mais velho, quer emagrecer por um motivo mais de saúde. Ele quer ter mais disposição, ele quer acordar melhor, ele quer ter um pouco mais de ânimo no dia dele. Ele já passou dos 40, de repente já passou dos 50 e tá chegando, ele tá sentindo de que a idade tá começando a bater um pouco nele. Ele tá começando a se sentir como um velho e ele quer reverter esse processo. A sua outra audiência, o seu outro público, o seu público um pouco mais novo, eles não estão ligando a mínima para a saúde. Eles estão ali, eles querem emagrecer simplesmente pelo estético. E querendo ou não, você tem um pingo ali, né, do desejo sexual, né? Eles querem ter uma autoestima, de conseguir se olhar no espelho e gostar do que estão vendo. Eles querem conseguir ter autoestima para postar fotos no Instagram, entre outros. Eles também querem ter o corpo para se sentirem como objeto de desejo, né? Então, beleza, você tem esses dois públicos, essas duas audiências. Eles querem a mesma coisa, no final das contas, eles querem emagrecer. Só que o desejo profundo deles, essa camada mais profunda desse lead, é muito diferente. Onde se você chega no pessoal que quer saúde e você oferece para eles mais autoestima, eles se tornarem objetos de desejo, eles não vão dar mínima. O mesmo vale para o seu público mais novo. Chega no pessoal que quer emagrecer por motivo estético e fala, cara, você vai acordar com mais disposição, você vai acordar com mais ânimo da cama, eles não vão dar a mínima para isso. É por isso, até aqui que entra, né? A importância da pesquisa. Você precisa conhecer e muito com quem você está falando. Você não precisa saber só o que eles querem. Claro, isso é muito importante, né? Então, trazendo o nosso exemplo, eles querem emagrecer. Você precisa saber qual é o obstáculo deles. O que eles acham, de repente, o que eles acham às vezes não é nem verdade, né? Mas o que eles acham que impede eles chegarem no seu objetivo e o principal, por que eles querem o que eles querem. Então, de novo, trazendo o nosso exemplo aqui, os dois querem emagrecer, mas o porquê eles querem emagrecer é muito diferente. Então, enfim, eu estava até comentando com o pessoal do lançamento que eu estou fazendo agora, né? É sobre, enfim, investimentos, liberdade financeira e tal. Fazendo nossas pesquisas, a gente descobriu que era um público, por exemplo, que não quer investir por conta de, cara, para comprar um carrão, para fazer uma viagem para as Maldivas ou para Dubai ou para comprar uma puta casa, não. Eles querem investir, eles têm uma abordagem um pouco mais sóbria.
eles querem investir no longo prazo, pensando na aposentadoria, em passar mais tempo com a família, em ter mais liberdade de fazer o que eles querem com o tempo deles. Então, imagino que vocês entendam de que a partir do momento que eu entendo o que o meu lead realmente quer, é a partir disso que eu consigo construir uma copy que realmente converse com o que ele quer e por que ele quer. Você realmente saber os desejos mais, cara, mais egoístas do seu lead, é a partir desse momento onde a sua copy começa a ter mais resultado, né? Então, até entrando aqui em como você consegue tornar a sua copy mais efetiva, mais lucrativa, é sempre bom ter em mente de que a gente tem dois tipos de clientes. A gente tem um mais racional e um mais emocional, passional, né? O seu cliente é passional, ele é aquele cara de que ele vai se levar por sentimentos, pelas emoções. Ele normalmente ele vai tomar a decisão de que quer comprar, ele já tem plena certeza de que ele quer e vai comprar, porém, ele precisa justificar essa decisão para si mesmo através de fatos, números, dados, enfim. Ele primeiro toma a decisão por causa dos sentimentos, e então ele justifica essas decisões usando o seu racional. Então, e do outro lado da moeda, né, você tem o seu cara um pouco mais racional. Ele, pelo outro lado, ele se leva totalmente por dados, fatos e números, né? O seu cliente emocional, ele, o processo de compra dele é muito diferente, né? Porque eu comentei com você já, né? O ato de comprar, ou de passar o cartão, ou de gastar o dinheiro, ele dói um pouco. Mas a sensação de estar comprando algo, adquirindo algo, é muito diferente. E é disso o que o cliente emocional barra passional gosta. Ele gosta da experiência, ele gosta da jornada. É um exemplo que o próprio Ícaro de Carvalho dá, né? De que ele até comenta de que o público feminino é em uma maioria emocional, né? Aquilo, não todos, mas em sua maioria, né? Onde ele dá o exemplo, por exemplo, de repente uma mulher que ela passou, enfim, o dia no trabalho, uma semana muito estressante, e ela vai comprar um sapato. Ela chega na loja, ela tá totalmente estressada, tá cansada, ela é super paparicada, claro, ela é a cliente. Então ela passa ali alguns minutos, meia hora, escolhendo. Os vendedores ficam fazendo aquela baita experiência com ela e ela sai dali se sentindo mais apreciada. É nisso que o cliente emocional barra passional ele se atrela, a experiência. Por outro lado, você tem o cliente racional. Se eu te perguntar qual dos dois você prefere ser, grande parte das pessoas preferem ser o cliente racional, porque a gente tem a noção de que, enquanto o emocional, até pelo nome, né, deixa levar pelas emoções e não faz uma decisão muito bem pensada, isso não é totalmente verdade, porque o seu cliente racional, embora ele tenha a acreditar de que ele está fazendo o melhor negócio possível, de que ele está se deixando levar pelos fatos, no final é aquilo. Ele também, a principal motivação dele é, no final, ter o sentimento de que ele fez um bom negócio. É ter o sentimento de que ele aproveitou uma baita oportunidade. No final, assim como seu cliente emocional, passional, ele só quer se sentir bem. E falando agora um pouco das emoções que você consegue trabalhar para conversar com ambos os clientes, né? Quando a gente até pensa em campanha, você consegue fazer uma campanha que funcione tanto para um cliente racional, um lead, como para um lead emocional, passional, só que você nunca faz a mesma peça de copywriting visando abalar os dois. Então, por exemplo, você nunca faz um anúncio com o objetivo de atingir tanto emocional quanto racional. Você faz um anúncio para cada, uma página para cada, um post para cada. Entrando agora nas emoções, né? É aquilo, cara, se você jogar na internet ou no Instagram, você vai achar 30 emoções fáceis. Mas vamos focar aqui nas seis principais. E nessas seis principais, para ser bem sincero, são duas. Mas vamos entrar em cada uma, né? Primeiro, você tem a ganância, que é uma das mais fortes. A ganância é aquele sentimento, é aquele pensamento de, cara, você poderia estar tendo mais, conquistando mais, experimentando mais, comprando mais, vivendo mais, tudo isso com menos esforço. E como o cara consegue fazer tudo isso com menos esforço? O seu método, o seu produto. O nosso outro grande carro-chefe, né, é o medo. E o medo ele se divide em até em duas outras vertentes, né? Você tem o medo de não viver. Então aquela tese, né, do cara, você vai envelhecer e você não vai ter vivido isso, comprado aquilo, experimentado aquilo, é o medo do cara não ser. O outro medo é o medo dele perder, é o medo dele sofrer, né?
Então vamos trazer aqui os exemplos que eu trouxe anteriormente, né? Por exemplo, do emagrecimento, né? Se fosse para trabalhar o da ganância, cara, perca 5 quilos nos próximos 2 meses, não faço a mínima ideia, se isso é muito pouco, tá? Perca 5 quilos nos próximos 2 meses, sem que você tenha que parar de comer aquilo que você gosta. Isso é ganância. Consiga mais em menos tempo, com menos esforço. Medo. Medo, vamos primeiro no medo de perder. No medo de você sofrer algo, né? Cara, se você não emagrecer, se você não começar a ir pra academia agora, daqui você vai morrer mais cedo, daqui 15 anos a sua veia vai estar entupida de maionese, algo nessa linha. O medo, até você conseguir trabalhar o medo da morte, o medo de se prejudicar, ou, cara, um medo menos tão forte, né? Cara, se você não começar a emagrecer, isso vai prejudicar a sua imagem, o que prejudica a sua vida amorosa, prejudica o seu trabalho, né? Você também tem, além do medo, o medo de perder, o medo de não viver. Então, também algo na linha de, cara, se você não começar a emagrecer agora, se você não começar a ir pra academia agora, você vai continuar procrastinando essa decisão e você não vai conseguir alcançar aquele seu corpo dos sonhos. A gente consegue seguir nessas duas linhas, né? Agora, com inveja. Cara, inveja parece muito com ganância, é que você volta aos olhos do outro. Então, por exemplo, não é você poderia estar ganhando mais, vivendo mais, experimentando mais. Muitas vezes, cara, olha como ele está vivendo mais, experimentando mais, ganhando mais. Você também poderia estar fazendo tudo isso. Qual a diferença entre você e ele? Meu produto, meu método, meu serviço. É, Outra forma que você consegue usar inveja na sua linha editorial, na sua campanha, é você trazer o lead um pouco mais para o seu lado. Então, por exemplo, aqui todo mundo é empreendedor. Então, no começo da jornada tal, é provável que todo mundo tenha ouvido no começo um certo incentivo. Até que depois de um tempo, todo mundo aqui deve ter exagerado muito no começo, onde você começa a ouvir aqueles comentários de, pô, você não tá exagerando, você não tá, né, fazendo demais, e pô, a vida não é só isso. Você consegue também trabalhar esse sentimento de inveja para trazer o lead um pouco mais para o seu lado, né? Depois da inveja, a gente tem a luxúria, né? E claro, não é a luxúria como você vê na Bíblia, por exemplo, né? Mas é uma luxúria, de novo, muito parecida com a ganância, mas é uma ganância pelo exacerbado, por aquilo que de repente às vezes não é tão necessário, né? Você consegue ver muitos produtos de luxúria para homens de 17, 18, 19 anos, adolescentes, né? Para dar um exemplo, infelizmente não lembro agora o nome do criador de conteúdo, né? Mas um amigo me mostrou há um tempo sobre ele. E nos stories, ela tem anúncios assim. Era um cara altão, fortão, barba, cabelo assim, parecendo top. E nos stories dele, nos anúncios, era sempre o cara na praia, com uma Ferrari e uma baita mina do lado dele. Você consegue ter uma noção do tipo de produto e do tipo de comunicação que ele constrói. E ele sempre bate naquele sentimento, principalmente nos jovens adultos, né? Principalmente nos jovens homens, né? Naquele de, cara, você pode ter o mundo, você pode ter tudo. Então você pode ser alto, forte, ter um baita salário, saúde mental em dia, ir pra academia 5 vezes por semana, fazer um jiu-jitsu, ler 5 livros por semana, nessa linha, né? Arrependimento. E o arrependimento nunca é sobre, cara, o arrependimento sobre um fracasso que o seu líder cometeu, sobre um erro que ele cometeu. Até porque o arrependimento, ele tem que ser muito delicado, porque se você bate muito pesado, você toca muito na ferida, cara, o seu lead fica sentido. O seu lead muito arrependido, ele não compra. Então, o arrependimento, você sempre fala de algo que ele deveria ter feito e não fez. É sempre de uma ação e não do fracasso em si. Mas, de novo, muito cuidado com arrependimento. Inclusive, em campanhas, o que a gente faz é tirar esse peso das costas do lead, né? Então, pensando, por exemplo, no lançamento que eu falei para vocês do mundo das finanças, né? O lead não é burro porque ele não começou a investir, não é incompetência da parte dele. É porque a escola nunca ensinou ele a como investir. Quando ele deveria estar vendo isso, ele estava vendo sobre mitose, meiose, eu não faço a mínima ideia de a diferença dos dois, mas ele estava vendo sobre isso. Também, pô, é sobre o governo que não quer que você se aposente, porque ele precisa de você continuando trabalhando, né? Então, você sempre trabalha algo nessa linha de que, cara, você tira o peso das costas dele, né? De, cara, não é só culpa que você agora tá dessa forma, mas daqui pra frente, agora que você sabe qual é a solução, se você continuar do mesmo jeito, agora é sua culpa. Funciona mais ou menos nesse processo, né? Por último, a gente tem um orgulho. De novo,
assim como arrependimento, muito cuidado em como usar o orgulho, né? Porque, cara, principalmente no Brasil, né? A humildade é muito valorizada, né? Eu tinha esse cliente antigo, na época era social media ainda, né? Que ele trabalhava no multinacional e tal, né? E ele comentava de que ele sentia, principalmente em palestras e tal, e até fazendo networking, de que o pessoal sentia um receio muito grande em perguntar um ao outro o quanto que eles ganhavam, qual era o seu salário, né? E que ele comentou que ele nunca entendia isso. E quando você parar pra ver como o Brasil, o brasileiro se comporta realmente, você chegar em alguém, mesmo se a pessoa perguntar, e falar o seu salário, parece que você está se gabando e humildade é muito valorizada. Por isso, muito cuidado em onde usar o orgulho. Principalmente se você for falar de você mesmo. Porque, cara, o pessoal vai parar de gostar muito rápido. Se você estiver falando todo o tempo de você. Né? Normalmente a comunicação em copy, em lançamentos, é tudo sobre o lead. Você fala para e com o lead. Por isso, se for para usar o orgulho, que deve ser usado com muito cuidado, você usa para falar da sua comunidade ou do seu evento, para falar sobre como você e as pessoas que te seguem são melhor do que eles. Enfim, aí você tem que, né, você tem que construir esse muro e definir quem seriam eles, quem seria o seu inimigo comum, né? É por isso que normalmente, na maioria das campanhas que você vai achar no mercado, você tem influência muito forte durante toda a sua campanha. Você vai estar gerando desejo do seu lead ter mais, dele ser melhor durante toda a sua campanha, para aí, no final, você usar o medo. Porque, cara, é aquilo. Se o seu lead puder evitar, puder adiar a compra dele, ele vai adiar. Porque, de novo, o momento de passar o cartão dói. Então, por exemplo, usando de novo o exemplo dessa campanha, né? Eu acabo falando bastante dela, porque, enfim, é o que tá rolando agora, é o que vai aparecer mais na minha cabeça. Durante toda a campanha, a gente vai construir essa gigante ganância de cara. É o tempo perfeito para você investir. Se você começar agora, você vai alcançar sua liberdade financeira em menos tempo e mais rápido e com menos estresse. A gente vai gerando toda essa ganância, mostrando pro cara a vida que ele pode viver, a aposentadoria dos sonhos que ele vai finalmente poder viver, de que ele vai poder viver a vida dele sem que o dinheiro seja um peso na mente dele. Para aí no final, na época do carrinho, no meio da compra, a gente começar a bater um pouco mais na tecla do medo. Então, por exemplo, o tempo durante toda a campanha, ela não é motivo de gerar ganância. Cara, se você começar agora, você vai conseguir resultados mais cedo, mais rápido e com menos estresse. Na hora do carrinho a gente muda isso. Claro, não é durante todo o carrinho. Durante o carrinho a gente ainda usa a ganância, mas o medo começa a aparecer em determinados pontos. Então, antes, quando a ganância era. Quando o tempo significava ganância, o tempo começa a significar medo. Então, não é mais como, cara, se você começar a investir agora, você conseguir a liberdade financeira em alguns anos. Não. É, cara, se você não começar a investir agora, talvez você nunca consiga se aposentar. Talvez você vai chegar nos seus 60, 70 anos, sendo obrigado a continuar trabalhando, porque você não tem uma renda passiva para te sustentar, ao mesmo tempo onde o governo não vai conseguir te sustentar. Ou vai conseguir te sustentar num estilo de vida muito abaixo do que você quer viver, né? Então, enfim, normalmente é essa dinâmica que a gente faz nas campanhas, né? Então, Vini, tá, beleza. Já entendi quais são as bases do copywriting, já entendi como as emoções que eu posso trabalhar com o meu lead, que existem leads que são mais passionais, outros que são mais racionais, mas como eu gero desejo no meu lead, como eu faço com que o lead queira o meu produto, né? Quando a gente fala de desejo, vão ter aqui algumas coisas que eu vou repetir de novo e de novo, mas porque elas são muito importantes. Você precisa conversar com as camadas mais profundas do seu lead. Por isso, os benefícios do seu produto, do seu serviço, precisam conversar com os desejos mais egoístas do seu lead. Então, por exemplo, vamos voltar para aquele produto de emagrecimento? Vamos pensar no pessoal que quer emagrecer por motivos estéticos, que querem, enfim, que querem emagrecer, enfim, alcançar o seu corpo dos sonhos, né? Cara, dependendo do seu público, claro, é sempre importante frisar isso também, vai depender muito do seu público, da sua audiência. Mas, no geral, o pessoal quer resultados mais rápidos e com menos esforço. Se você chegar e falar, cara, meu produto de emagrecimento te ensina como emagrecer, a alcançar o seu corpo dos sonhos em um ano. Cara, muito fraco. Ninguém quer esperar um ano. Claro, é uma meta um pouco mais crível. É mais crível, mas não é sexy. Não gera desejo.
Agora, se você fala, cara, eu tenho um método onde você vai conseguir alcançar o seu corpo dos sonhos em aquilo que eu comentei com vocês, em 2 meses, 2, 3 meses, sem que você tenha que parar de comer aquilo que você gosta. Cara, imagina, o seu corpo dos sonhos em 90 dias. É um título, é uma headline que gera muito desejo. E ela vai gerar ainda mais desejo com esse público que quer alcançar resultados mais rápidos e com menos esforço. Se você pega essa headline e de repente joga para o seu público mais velho, que tá por motivo de saúde, de repente não vai gerar tanto efeito. Por isso, eu vou frisar de novo, pesquisem muito sobre essa audiência, sobre o seu público e tenham muito definido quem é o seu lead, quem é a sua persona e fale apenas para e com ele. E sempre crie benefícios que falem com os desejos dele. Eu não consigo frisar isso o suficiente. E por final, correlacione a compra do seu produto, do seu serviço, com a transformação desejada. Então, por exemplo, cara, o seu cliente ele quer emagrecer, o ele emagrecer é igual ao seu produto. Os dois andam de mãos dadas, né? Então, o ele emagrecer é o seu produto. Um anda junto com o outro. O cara quer começar a investir, ele quer alcançar a liberdade financeira dele, ele tem que ver isso. Ele tem que ver isso é igual ao produto, ao curso de investimentos. Ele quer passar numa prova, no Enem, num concurso, ele tem que ver isso andando junto com o seu curso que ensina a como ele pode fazer isso. Então, enfim, é assim que funciona essa criação de desejo. E, de novo, é por isso que é muito importante que você saiba não só o que o seu cliente quer, mas por que ele quer aquilo. Fica muito mais fácil de você conversar com os desejos mais egoístas do seu cliente quando você entende o porquê ele quer o que ele quer. Lembra quando eu falei daquelas 6 emoções e de que, cara, a gente tem 6 emoções, mas a gente tem duas principais? Cara, medo e ganância. Essas são as duas mais usadas, são as duas mais fortes, são as duas que mais geram resultado, né? E essas duas formas puras de desejo, elas se traduzem, a ganância, né? Na busca pela felicidade, na busca pela vida perfeita, na busca pelo mais, na busca pelo benefício. A outra forma pura de desejo, né? Seria do medo. Então seria o que o pessoal fala, né? Que é o medo da morte. Então, duas formas puras de desejo, né? Você tem o, você ir atrás de um benefício, ir atrás de uma conquista, ir atrás de uma vida melhor. E a segunda forma pura de desejo seria o você fugir de uma dor, fugir de uma perda, fugir de ser prejudicado. Essas são as duas principais formas que você consegue gerar desejo e a vontade de comprar no seu lead ou no seu possível cliente, no seu possível aluno, né? Então tá, beleza, Vini, já sei como eu posso gerar desejo, tal, né? Mas como realmente vender mais, né? A equação é de forma até simples, a maioria que deve conhecer, porque enfim, tá empreendendo há um tempo, né? Mas normalmente funciona da seguinte forma, né? O seu lead, seu
clientes pro Rafa, era um grupo de médicos. Desses médicos, desses alunos, desses clientes, quando ele tinha um videochamada, o Rafa via esses caras onde? No campo, em casas de campo, na rede, só curtindo a apostadoria deles, né? Porém, tinha esse outro cliente, e de novo, a gente tá falando de médicos na casa dos 60, 70 anos, né? O cara ainda tava trabalhando. De carreira deles, esse cara era o que mais tinha ganhado, era o que tinha o maior salário, mas ainda estava trabalhando. Por quê? Cara, ele ainda estava trabalhando como se ele tivesse uns 30, 40 anos dele, fazendo plantão. Ele tinha guardado, se eu não me engano, R$ 1 milhão, mas isso não tinha como sustentar ele pelo resto da vida dele, pelo padrão de vida que ele estava vivendo. E como um cara, um médico, que a gente sabe quanto que o médico ganha, chegou nesse nível, né? Porque, cara, ele ganhava ali seus 50 mil mensais. 50 mil mensais. Mas ele gastava 45, 50 por mês. O custo de vida dele era muito, muito alto. Ele demorou para começar a guardar, para começar a investir. Então ele chega ali nos seus 60, 70, com 1 milhão guardados, que pode parecer muito, mas não seria o suficiente para sustentar um nível de estilo de vida que ele quer ter nos últimos anos de vida dele, né? Nos seus, sei lá, 20, 30 anos. Cara, o que a gente pode tirar disso, né? É de que mesmo ganhando mais, bem mais que os amigos dele, o cara não vai conseguir se aposentar. Ele tá uns 60, 70 anos dele, trabalhando nos mesmos níveis, no mesmo esforço que ele trabalhava quando ele tinha 30, 40. O cara ainda tá fazendo plantão. Então, tudo isso porque ele não começou a investir e a guardar mais cedo. Então, vocês não concordam de que contar essa história tem muito mais força do que eu só chegar no cara e falar, mano, você precisa começar a investir agora? E isso é o especial das histórias, né? As histórias, elas conseguem conversar, de novo, com as camadas, os desejos mais profundos do seu lead. A gente está falando de uma audiência, do público, que tem como valor muito forte a independência, a liberdade financeira, de que eles querem fazer com o tempo deles o que eles quiserem, sem que o dinheiro pese na mente deles ou seja um fator que influencie as suas decisões. E a partir do momento que eu conto a história do cara muito dinheiro, mas por não ter investido como deveria, não vai ter sua liberdade, isso conversa com ele no nível muito mais profundo. E é aquilo. Copywriting é você usar o seu texto, a sua escrita, com que o seu lead tome uma ação positiva. E histórias também têm esse poder. Outro poder que as histórias têm, né? Além de conseguir fazer essa transmissão de conhecimento, né? Cara, é a atenção. Uma história boa, ela consegue captar a atenção do seu lead. Inclusive, eu imagino que a maioria aqui já ouviu falar sobre como a atenção, ultimamente, do pessoal tá muito curta. Talvez por causa do TikTok, dos Reels e tal, né? De que se nos primeiros 5 segundos o cara não fisgar a atenção do cara, ele já foge, né? Isso, às vezes, na maioria das vezes, não é tanto uma questão de atenção. Não é que agora as pessoas não consigam prestar atenção nas coisas, né? Se fosse verdade, as pessoas não maratonariam séries e filmes da Netflix no final de semana, né? A pessoa pega um sábado, senta, deita e vê uma série completa, né? Se o cara não conseguisse manter a atenção dele, ele não veria uma série completa. É muito uma questão de interesse. E, cara, é o que a gente tá trazendo aqui, né? Pô, Vini, eu não tô nem conseguindo ler o que tá escrito ali. Totalmente intencional. A atenção é o seu maior ativo. E as histórias, elas conseguem prender a atenção do seu lead, né? Elas conseguem pegar a atenção do seu lead, prender essa atenção e recompensar essa atenção, gerando uma experiência tão positiva para o seu lead que ao final dessa história, ao final dessa experiência, ele vai estar mais propenso a tomar uma ação positiva, a fazer o que você quer que ele faça. Isso, inclusive, é uma coisa muito importante. A partir do momento que o seu lead, o seu cliente, cara, ele tá te dando a atenção dele, ele tá te dando o seu tempo, seja num anúncio, seja numa aula, você precisa recompensar a atenção dele. A partir do momento que ele te dá a sua atenção, é como se vocês estivessem assinando um contrato, onde, cara, você vai me dar a sua atenção e eu vou te recompensar, ou com conhecimento, ou com entretenimento, certo? Então, enfim, muito cuidado na hora de captar a atenção de alguém, porque se você não recompensar essa atenção, é muito provável de que você não vá ter essa atenção novamente. Então, Vini, beleza. Já tenho uma noção do que para direção levar a minha copy. Como eu consigo melhorar minha copy? Como eu melhorar a minha escrita?
Eu queria muito poder trazer aqui alguma fórmula mágica, algo muito, muito rápido, mas a verdade é que, cara, vai ser na prática. Vai ser sobre trancos e barrancos, você escrevendo e revisando muito. Falando por experiência própria, eu estava esses dias revisando, por curiosidade, copies que eu tinha escrito em março, fevereiro, janeiro, né? E, cara, eu parecia com um macaco, eu tinha escrito os textos, sabe? Tiveram seus resultados, mas não era nada muito bom, né? E vai acontecer a mesma coisa com vocês. As primeiras copies vão sair estranhas, vão soar estranhas, mas quanto mais você praticar e você revisar, mais elas vão melhorar. Algo que também ajuda muito nesse processo é você, cara, é você acompanhar os textos de grandes players do mercado que já estão escrevendo há muito tempo. Porque, querendo ou não, as copies deles vão ser melhores do que as nossas. E, cara, algo que também pode ajudar muito a melhorar a sua copy é a parte de cultura. Filmes e músicas entram nisso sim, mas o principal é livro e leitura. Quanto mais você lê, quanto mais você absorver, cara, mais você vai estar vendo como diferentes autores estruturam suas ideias, seus argumentos, seus raciocínios, como eles defendem os seus fatos. E isso vai te ajudar para que na hora de você escrever o seu texto, ele seja um pouco mais redondinho, ele seja mais fácil de ler. Então, pessoal, é aquilo. Na hora de fazer uma palestra sobre copy, eu tive muito o que colocar, né? Porque, enfim, tem como a gente fazer uma palestra só para falar sobre storytelling, só para falar sobre, pô, sobre títulos, né? Sobre gatilhos mentais e tal. Mas, enfim, resumindo, o principal que eu gostaria que vocês levassem daqui, né? Conteúdo. Tem uma. Eu não lembro quem trouxe essa metáfora, né? Mas comentando de que o conteúdo é como a grama alta que esconde a cobra que vai dar o bote, que seria o copy, que seria a venda, né? Cara, aquilo, 98% do seu tempo, crie conteúdo. Agregue valor ao seu lead. Ensine ou entretenha ele totalmente de graça. Para depois com 2% do seu tempo, você faça a venda, você use sua copy com esse lead, com esse cliente, né? Storytelling, de novo, o storytelling tem um poder gigantesco, tanto de passar conteúdo para o seu lead, como de ensinar alguma coisa para ele, como também de, cara, gerar conexão, gerar identificação, de trazer o lead para o seu lado, de fazer ele ver as coisas da maneira que você quer que ele veja. É aquilo, com storytelling, com histórias, você consegue fazer com que o seu lead, o seu cliente, dê valor ao seu produto, à sua solução, que ele veja valor naquilo com um bom storytelling, com uma bom, aumentando a percepção, a atenção do seu lead, aumentando o valor que ele vê no seu produto, você consegue cobrar mais também. Então, enfim, não superestime o storytelling. Experiência. Cara, trate o seu lead que nem uma princesa. Não somente antes da compra, mas também no durante e principalmente no depois. O seu melhor cliente não é aquele que está te seguindo, que ainda não comprou de você. Mas, cara, é aquele cliente que já comprou de você. Claro, assumindo que você vai gerar uma baita experiência para ele, assumindo que você vai trazer a transformação que você prometeu para ele, esse cliente pode não só comprar de novo um outro produto, uma nova solução de você no futuro, como ele pode te recomendar para outras pessoas. E aquilo, sabe todo esse processo que a gente falou aqui, sobre você aumentar a percepção de valor, sobre você, pô, até quebrar a objeção, sobre você criar desejo, apresentar sua proposta, sua promessa, todo esse processo ele é encurtado a partir do momento que alguém te recomenda para outra pessoa, né? Porque aquilo não tem nada mais forte do que uma recomendação, né? Então, enfim, tratem o seu cliente como uma princesa. E agora, os dois pontos que provavelmente são os mais importantes de toda essa aula, né? Cara, trabalhe muito bem na sua pesquisa. Eu vou repetir. Saiba o que o seu cliente quer, saiba o que ele acha que impede ele de conseguir aquilo, mas saiba por que ele quer o que ele quer. Porque isso é até outra coisa que pode ajudar a quebrar a objeção. Então, qual a objeção mais comum que a gente encontra em clientes e audiências, né? Muitas vezes vai ser o preço. Muitas vezes os caras vão achar o produto caro e tal. Claro, você vai ter parcela do seu público, parcela da sua audiência, de que não vai ter a grana, de que realmente vai pesar no bolso deles. Mas grande parte da sua audiência, ou de repente aquele lead que você está tentando fechar o contrato, não é que o produto ou o serviço está caro, mas é de que ele não vê tudo aquilo de valor no seu produto, no seu serviço, na sua solução. Então você, de novo, precisa fazer aquele.
aquele processo de aumentar a percepção de valor, de aumentar a percepção, a consciência do seu lead, para que ele veja o retorno e a solução que você vai estar gerando para ele. Essas objeções que o seu cliente possivelmente vai ter a comprar algo seu, a tem que descobrir fazendo uma baita pesquisa para entender quem é seu lead e quem é a sua audiência. Caso trazendo para o mundo digital, né? Você esteja começando e você não tem uma audiência ainda muito bem construída, cara, usa a audiência de outros. Pega um baita player que tem no seu nicho, no seu mercado, e, cara, stalkeia ele. Vê todos os stories, consome todos os posts, e você vai ter uma noção de qual público ele está atingindo. Outra coisa são ferramentas, cara, gratuitas que você encontra na internet, né? Se eu não me engano, tem a ferramenta que o nome dela é Google AdWords, onde você consegue pesquisar por palavras e ver o quanto essas palavras e termos são pesquisados na internet. Outra ferramenta é o Answer the Public, onde você também consegue ver o quantas pessoas estão pesquisando aquilo que você quer que eles pesquisem, né? Então, enfim, façam pesquisa. Eu acho que, cara, aquilo, você não consegue começar a escrever uma copy sem antes fazer uma pesquisa. É com ela que você vai saber em que direção seguir, em que emoções bater, em que desejos cutucar, esse tipo de coisa. Por fim, todo mundo deve ter ouvido aquela máxima, né, de que o cliente é rei. Isso também vale para copyright. Você precisa conhecer cada aspecto do seu lead, o que ele quer, por que que ele quer, porque ele acha que ele não consegue alcançar o que ele quer. Conheça seu lead, conheça quais são os medos dele, os desejos, os sonhos, o que ele já tentou antes que não deu certo, se ele já tentou produtos e soluções anteriores que não deram certo, por que que ele acha que não deram certo? O cliente é rei e você precisa saber o que que ele quer e por que que ele quer. Então, pessoal, basicamente, era isso. Muito obrigado pelo todo o tempo que vocês me deram, né? Dava para fazer aqui uma palestra muito mais longa. Dava para fazer uma palestra só sobre títulos, sobre storytelling ou gatilhos mentais. Mas eu quis trazer o que eu achei que fosse trazer soluções mais rápidas para vocês, né? Até porque eu sei que a gente tem aqui prestadores de serviço, então eu quis trazer algo que servisse para todo mundo. Mas, cara, muito boa noite. Espero que eu possa ter trazido para vocês pelo menos um insight valioso. E caso tenham qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou mais do que à disposição. Boa noite, pessoal. Uhul! Show de bola, mano. O Neymar Vou mandando tchau encerrar no o Neymar meio. aqui. Ou, Brabo! O Neymar tá aqui no meio, em algum lugar. Então teve que ser no final. Caraca, o Neymar mandando tchau hum, é maravilhoso, cara. Infelizmente eu caí no meio do bagulho, então eu perdi o meio. Mas boa. eu vi o começo e o fim, então tá ótimo. Eu queria te fazer uma pergunta, que isso é uma discussão Hum. que, tipo, sei lá, eu acho que a galera de copo começou há muito tempo. Em 2021, quando eu fiz um. Foi em 2021? Foi em 2021, quando eu fiz um podcast. A gente, tipo, teve essa discussão. Porque a galera costuma, tipo, o lance das 6 emoções que você colocou ali são 6, né? São 6? É. A galera costuma colocar muito as duas principais ali, de ganância ou medo, que em inglês é tipo, a galera fica greed or fear e tal, e aí fica, qual que é melhor, qual que é melhor. Mas, whatever, a pergunta é, você acha que a pessoa, a personalidade da pessoa faz com que você mude a emoção que você quer usar? Ou só você personalize a forma, a emoção não importa, o que importa é só a forma que a emoção vai ser usada? Alô? Estão me ouvindo? Oi. Opa, Estão ouvindo o Vini? O deu. Vini tá mutado, eu acho. Ele tá mudo. É que o Vini Ativa e bugou aqui pra desativa mim tudo. novamente aí o mic. Agora. Ah, agora Aí, sim. Caraca, liga e desliga a câmera, Ah, por perfeito. favor, que pra mim tua câmera explodiu aqui na gravação. Suave. Muito louco. Aí, ó, gato bonito. Aí, ó, perfeito. Mas você conseguiu ouvir? Perfeito. Não consegui sim, perfeito. Cara, aquilo vai depender muito da sua audiência, da sua persona e do seu público. Tem alguns lançamentos onde você vai preferir usar mais ganância do que medo, outros que você vai usar mais medo do que ganância. Eu, pessoalmente, gosto mais de usar a ganância do que o medo e aquilo. Usa mais a ganância durante a campanha, durante toda a captação, durante a maior parte do carrinho e trazer o medo em momentos pontuais. Porque aquilo, se você usar demais o medo, tem a possibilidade do seu lead só ficar, cara, petrificado, aterrorizado de tomar o próximo passo.
Então é aquilo, depende muito da sua audiência, do seu público, pra você conseguir determinar o tipo de emoção que você vai usar. Cara, eles, se, pô, não tem tanta experiência e tal, cara, faz o feijão com arroz. A maior parte da campanha usa ganância, usa o medo em momentos pontuais. Mas pra você sempre dá pra usar os dois. Sempre, sempre. Tipo, Bravo. agora o Vini mutou de novo pra mim. Ih, voltou o áudio. Fala aí. Gostou? Voltou. Voltou, só que tá com um pequeno delay. Deixa do jeito que tá pra ver se funciona. Ah, beleza. Vê se tá aceitável. É, cara, aquilo. A gente dá sim pra usar os dois, porque aquilo. Todo mundo quer mais, em menos tempo, com menos esforço, e todo mundo quer evitar perder ou não ter aquilo que gostaria. Entendi. Realmente. É, o legal é que ele me deu um insight que, tipo assim, eu acho que eu uso muito pouco nas vendas, eu poderia usar muito mais o fato da pessoa poder atingir os resultados que ela quer com muito menos esforço, por ela estar numa comunidade de networking, entende? É, tipo, às vezes ela não necessariamente Implica muito com precisa. a noção de tempo, né? De que você vai encurtar Isso, o caminho do cara. isso, exatamente. Tu pode conseguir a mesma coisa, só que, tipo, aqui tu vai conseguir num caminho muito mais rápido. Cara, trazendo pro mercado digital, é algo que você consegue trazer com infoprodutos ou cursos, né? Algo de cara, todo esse conteúdo tá espalhado pela internet, tá espalhado em diversas aulas e tal, mas aqui você tem isso reunido e organizado de forma que você não vai ter que sair caçando isso. Tá tudo num lugar só, e estruturado para que você consiga, por exemplo, começar a investir em muito menos tempo. Liberdade financeira em muito menos tempo e com muito mais facilidade. Então, enfim, você consegue fazer essa brincadeira também. Show de bola. E aí, galerinha, mais alguém tem alguma dúvida agora para o Vini? Lembrando também a Uma todos, só coisa, lembrando que fala essa aí. palestra vai ficar salva na área de membros, como Uhum. todos. Uma parte dela. Menos a parte que eu caí. De resto vai ficar tudo. Boa. A parte É que eu caí, foda. depois ele grava, a gente edita. Não, suave. É verdade. Aí é Fala, fogo. galera, o Lua caiu e agora eu tô aqui pra continuar a palestra depois. A gente mexe um corte no meio já era. É. Mede Uma o coisa que pau. ficou clara pra mim é que você falou alguma coisa interessante, é fazer um criativo diferente. Um criativo para alguém mais racional e emocional. Ou site, algo do tipo. Poderia me dar um exemplo de como trabalha com isso? Tipo, dois Ah, criativos com com certeza. a mesma oferta, só que um pro racional, um pro emocional? Com certeza, assim, trazendo, por exemplo, é, anúncios agora que tá rodando na campanha do Rafa mesmo, assim, né? A gente tem um anúncio que era voltado mais o pessoal que já tem um certo conhecimento em finanças, investimentos. Esse era pegar um pouquinho mais o racional, onde a gente começava o anúncio falando, cara, se você continuar, você só guardar dinheiro, não vai trazer a sua liberdade financeira. Onde o Rafa trazia números, dados. Então, por exemplo, cara, nos últimos, desde que o Rafa foi criado, ele perdeu, eu acho que é 82% do seu valor. Isso acontece porque a inflação vai comendo o seu dinheiro, continua dessa forma, você não vai alcançar a sua liberdade financeira. Então, você consegue fazer um criativo um pouco mais voltado ao racional, apresentando dados, apresentando fatos, apresentando números. Realmente você consegue fazer algo mais técnico, vamos dizer assim. E, cara, o emocional o que a gente fez era algo na linha de, cara, pega um momento e para imaginar como vai ser o seu futuro dos sonhos. Como você quer que você viva a sua aposentadoria? Como você quer viver a sua liberdade financeira? Agora que o dinheiro não vai mais ser um problema, como você vai viver o seu dia a dia? Agora, abre os olhos. Como você está fazendo o que é necessário para que você alcance esse futuro, então é algo muito mais emocional. E também tá falando de páginas, é algo que vale a pena você fazer quando tá com tanto um orçamento um pouco maior, mas também com um público maior e até quando você vai trabalhar mais público frio, né? Mas você consegue, cara, realmente ir segmentando anúncios e páginas diferentes para você ter uma noção do que mais está funcionando. Então, por exemplo, desses dois anúncios, o anúncio que é um pouco mais sessional, onde a gente fala de inflação, de como o dinheiro do cara tá perdendo valor a cada dia que passa, e de que
E também aquilo, né? A gente trabalha um pouco o arrependimento. Onde, cara, se você não começar a investir agora, todo esse esforço que você teve de guardar o seu dinheiro, de se privar de alguns prazeres, não vai adiantar de nada. Esse anúncio, um pouco mais racional, um pouco mais técnico, teve mais resultado do que aquele anúncio um pouco mais emocional. Então, até por isso, acho que a gente faz captações agora de um mês e uma semana, mais ou menos. Onde a gente faz testes durante as primeiras 2 semanas do que funciona e do que não funciona. E nas outras 3 semanas, a gente busca replicar isso em novos anúncios e novos criativos. Perfeito. Entendi. É Bacana. tipo, também eu gosto muito de finanças, do que o Thiago faz. O Thiago Nigro, ele tem um anúncio que é muito, que ele sempre usa emocional, que é contando a história, tipo, de alguém, tá ligado? Tipo, de algum aluno dele e Uhum, tal, que, pô, passava por dificuldade, aí o cara se identifica, pensa nas dificuldades, aí ele sempre coloca, o cara exatamente. tinha uma decisão, aí você fica tipo, caralho, eu tenho que tomar a decisão certa. E ele também tem um anúncio mal racional, Uhum. que, tipo, mano, acho que é o anúncio que mais funciona, porque toda vez ele usa, que é aquele lá da, tipo, me Uhum. sugere um nome aí, Lady Gaga versus a outra pessoa. Acho que muita gente já viu esse anúncio, que ele mostra que se uma pessoa começar a investir Rodando esse menos. anúncio aí. Ele tá rodando esse anúncio ainda? Caralho. Tipo, se a pessoa investe, sei lá, R$ 1.000 e deixa ela parado por 35 anos. Ou se a pessoa começa a investir Uhum. nos últimos 10 anos, mas investe R$ 1.000 todo mês. Aqui começou a investir R$ 1.000, tá Nossa, ligado? Ganha mais Mas é, dinheiro. Aquele ele anúncio é usa essa muito porra toda bom. hora. Meu Deus Sempre do usa. céu. Mano, aquele anúncio funciona muito. Eu sempre assisto. Vai se fuder, tá É, se for. ligado? Eu nunca assisti tudo assim. Tô Mano, esse puto anúncio é já. bom demais, velho. Próxima vez vou ver. E é bem racional. É, tipo, exatamente. Entendi, perfeito. Vini, é a Mac. Só para mim Um ter prazer. mais ou menos. O anúncio emocional, então, eu sempre vou começar tentando contar um storytelling, uma história, algo do tipo, ou tentar ir pelo lado da ganância ou algo assim. Só para Não é mim. obrigatório. Não, imagina. Não é obrigatório que você use stories, mas pensando principalmente quando você quer trabalhar mais emoção, e o lado passional, usar histórias é mais fácil. Porque, é que eu comentei com vocês, história capta a atenção muito fácil. E uma história muito bem contada, ela gera identificação e conexão. Então, cara, tipo, é aquela história que eu contei pra vocês do cliente do Rafa, o médico e tal. Cara, é uma história que eu vou tentar, que a gente vai trazer que a gente vai trazer em anúncio, que a gente vai trazer em pitch de vendas, em criativos. Porque é uma história que o pessoal pode ver um futuro que eles querem evitar. Então, tipo, não é totalmente obrigatório. Você consegue sim fazer um anúncio, um criativo que trabalha o passional e o emocional sem contar uma história. Só que um pouco mais fácil, se você conseguir utilizar uma história. É mais fácil, entre aspas, porque também contar uma história boa, que prenda a atenção, segura essa atenção, recompensa essa atenção em 1 minuto, é complicado. Aí vai muito de prática e de você assistir outros anúncios que façam a mesma coisa. Mas, enfim, você consegue ir das duas formas. Entendi. Porque, na verdade, assim, o meu nicho é técnico, muito técnico, realmente. Então, assim, Uhum. por mais que eu tente não falar de forma técnica, eu não consigo fugir muito da regra. Porque não tem, ao meu ver, a gente ainda não tem muito o que falar que não seja técnico. Porque é uma coisa técnica que não tem muito, Qual o seu nicho? entende? Eu trabalho com contabilidade, só seria contábil. Então, Habilidade? então, tipo, é uma coisa um pouco Você, mais técnica. Mas a maioria você trabalha para serviço para clientes ou é para outros contadores? para clientes. Para clientes? Perfeito. Normalmente são empresas, né? Isso. Então, não, como normalmente é empresa, então a gente acaba trabalhando um pouco mais do lado do medo no cliente, né, digamos assim, Uhum. do que um lado do tipo, olha, eu consegui e dei resultado para aquela pessoa, entendeu? Eu dou resultado? Olha, Pô, mas assim, eu já uhum, percebi que muitas das vezes eu tenho mais retornos. A gente trabalha realmente o lado do
medo emocional, emocional no medo mesmo, do tipo assim, Uhum. cara, você tá fazendo tal coisa? Ah, cliente meu recebeu isso aqui, né? Todo mundo recebendo, e nananã, nananã. Então a gente acaba trabalhando um pouco mais do lado do medo, porque eu tentei trabalhar um pouco o lado, digamos que o racional, e às vezes a gente não vê tanto, não tem tanto retorno. Então, às vezes tem mais retorno quando é, tipo, persona, eu falando algo, mas sobre medo de alguma coisa, ou quando é as minhas sócias falando sobre o que está acontecendo ali, mas puxando, tipo assim, se você não fizer, pode acarretar isso, entendeu? Mais ou menos isso. Não, perfeito, assim, pensando em contabilidade, algumas coisas que vieram na minha mente agora, cara, aquilo, eu imagino que o medo realmente seja um dos principais emoções que você pode trabalhar, porque até pensando em empresários e empresas tal, tanto grande quanto pequena, cara, um dos grandes medos é de você fazer uma besteira na contabilidade e perder dinheiro por isso. Então, eu consigo ver isso como, cara, sendo uma das principais emoções que vocês devem trabalhar realmente. Também vejo que, de repente, você consiga trabalhar na linha de, cara, eu imagino que, assim, eu ainda não tive muito contato com contabilidade, mas que o cara não quer lidar com contabilidade. É algo que o cara considera que é Não, muito. É, ele não quer é lidar, às vezes ele não quer burocracia, é muito faz. chato, ele não entende, pega o tempo dele, ele gasta muito tempo que ele não sabe o que ele tá fazendo. Então você também consegue ir nessa linha, de que até aquilo que o Luan comentou, de você conseguir, cara, se você terceirizar isso, economiza um baita tempo, você economiza a tua saúde mental, então você consegue ir nessa linha de você consegue se preservar, mas você consegue bater é uma ganância um pouco diferente, porque não é o você conseguir mais, né? Mas é o você manter o resultado com menos trabalho, com menos estresse. E outra forma que você pode tentar trabalhar, de repente, é bater um pouco no orgulho. Na forma de, cara, já tá na hora da sua empresa se profissionalizar. Já tá na hora da sua empresa agir como uma empresa grande. E um dos passos para que a sua microempresa se torne uma empresa de grande porte é por meio da contabilidade. É para que você não tenha mais que ficar na mão na massa, tendo que mexer com, pô, sei lá, com nota fiscal, contabilidade. Se você quer que a sua empresa realmente cresça e se torne uma baita empresa, o seu foco não deve estar naquilo. O seu foco deve estar numa parte mais estratégica e tal. E para isso, para que você tenha mais tempo disponível para onde você tem que estar dedicando o seu tempo, a sua contabilidade tem que estar terceirizada. Enfim, pelo que a gente conversou aqui, foram duas ideias que vieram. Legal, obrigada. Imagina. Show de bola. Eu também falaria, tipo, na mesma linha do Vini, talvez a dor e o medo de, tipo, porque tem muita gente que tem frustração com outras contabilidades terceirizadas. E isso poderia ser algo, tipo, a se tocar pra, tipo, se você já tá sentindo que a sua contabilidade tá cometendo um erro, se você já sofreu com isso, você não deveria sofrer Boa. com isso. Porque foi o que me convenceu, eu Trauma. sofri muito. Eu sofri muito mesmo. Tá ligado? Aí eu falei, mano, eu preciso A mudar, questão vai não ser é mais. nem essa, é porque assim, é difícil você ficar. É que, na verdade, assim, vamos lá, vamos tentar explicar. É difícil você ver, vamos supor, um advogado falando mal de outro advogado. É Entende? É difícil? difícil, é difícil. Porra! Aqui é mais difícil. Aqui onde eu estou é um pouco mais difícil. Não que não falem, claro que falem. Mas, tipo assim, você fazer uma coisa aberta e falar assim, fulano tá fazendo merda na sua vida, então vem pra cá que eu posso te ajudar, entendeu? É difícil. Ele fala mal, mas assim, é uma coisa interna ali e tudo mais. Na parte de contadores, é algo que internamente meu, eu até às vezes tenho alguns fights com as meninas justamente por causa disso, por não gostar, eu não gosto de falar mal de outro profissional. Então, geralmente, é só quando o profissional é bem filho da PQP, e aí eu geralmente me irrito e acabo tacando foda-se e falo. Mas geralmente eu tento resolver o problema ali com ele, vamos supor, o cliente saiu de um contador e veio para mim e o cliente simplesmente quis mudar.
né? Já aconteceu isso. E aí eu vejo que tem algo que poderia ter sido feito antes, que o cliente poderia ter economizado, né? Tanto na parte de planejamento, nananã. E aí geralmente eu ligo pro contador, eu falo, olha, por que você não fez? Você não viu? O que aconteceu? Quando o contador é bem filho de uma boa mãe, ele fala, Mati, aconteceu isso, eu não vi, né? Era outra pessoa que estava fazendo, enfim. Eu tento dar um arrumo pra frente, né? Do que a partir do que eu peguei. Mas assim, às vezes eu ainda falo, dá pra fazer uma recuperação, não, com o cliente. Quando ele é bem filho da mãe, aí eu chego e falo pro cliente, olha, seu contador fez isso, ponto. Mas para mim chegar nesse ponto de falar pro cliente mal do contador dele, ainda tenho essa resistência de dizer assim, você tá sofrendo com contabilidade, não. Então, geralmente, quando eu vou fazer a abordagem, eu faço uma abordagem um pouco mais diferente, né? Do tipo assim, a pessoa reclamou para mim, eu estou com problemas com o meu computador, aí eu falo, olha, eu também tenho o serviço de contabilidade, né? E começo a conversar com o cliente. Mas se ele não chegar em mim e dizer que ele tem um problema, eu ainda tenho esse limitezinho de para mim é uma ética meio que de trabalho, né? De esperar um pouquinho ali para poder ver se eu tenho essa abertura da pessoa pra gente conversar sobre isso. Mas assim, eu acho que nessa de falar se tá tendo problema, eu acho que é difícil. Porque aqui acaba sendo mal vista. Porque a maioria dos contadores aqui meio que se conhecem, né? Então a gente acaba meio que sendo mal visto porque está falando mal de outro contador. Mas mesmo você não está citando nomes nem nada do tipo. Mas é mais ou menos isso. Uma coisa que você pode fazer nesse ponto de vista de evitar falar mal é usar a parte. Tem um método que você deve conhecer, né, Vini, que é o AIDA, e ali no D, no I, quer dizer, né, do interesse, geralmente a gente fala muito de dor, né, e aí você supõe algumas dores de mercado. Não precisa falar necessariamente que Perfeito. a outra contabilidade está fazendo besteira. Você pode falar, Uhum. fulano, tudo bem? Tenho falado com vários escritórios X ou com várias empresas de tecnologia, e muitos me falam que têm dificuldades, né, em ter, poxa, todas as notas emitidas no prazo, em fazer cobrança com os clientes. Tem dificuldades que você vê que a maioria do mercado tem, que pode ser causada porque o contador deles faz besteira ou não, né, mas você supõe algumas dificuldades. E eu tenho ajudado essas pessoas, essas empresas, a resolverem dessa forma. Me fala, como é que você tem lidado com esses desafios? Como é que está seu cronograma de emissão de notas ou, né, em relação às suas cobranças com clientes? E aí você não fala mal de uma empresa especificamente, de um contador especificamente, mas você já está supondo dores e se esse cara tiver, ele já está identificando. Se ele tiver problema com o contador, ele já vai te falar na hora. Nossa, tem muito problema. A contabilidade não consegue fazer meus clientes pagarem, eu tenho que ficar depois tendo retrabalho. E aí você não falou mal, mas você estimulou essa memória dele ao mesmo tempo. Perfeito. Entendi. Exatamente. Você ainda pode, dessa maneira, ainda continuar ainda mais com o seu princípio, porque você não, quando ele responder que ele tem a dor, você também não precisa falar que, tipo, isso aí é horrível, isso aí é um erro que ninguém poderia cometer. Tipo, você não vai meter a faca no contador do cara, você vai falar, isso aí é um erro comum, realmente, isso A acontece. maioria das pessoas sofre. É. Pô, é normal, tá ligado? Muita gente faz isso por questão Uhum. de rotina. Aí você fala os motivos e tudo mais, que é, tipo, completamente compreensível. E aí você só fala como você resolve isso. Então você não fala que, tipo, ele Uhum. é ruim, vem pro meu. Não, você só tá falando, tipo, eu resolvi isso dessa forma, mas eu entendo. E Uhum. tal, é normal, tá ligado? Aí você já vai É o passando que pano. geralmente acontece. Não, passar pano. Eu geralmente faço assim. Como diz a Ivana, sua língua você tá segura, mas a sua cara é muito difícil. Gente, se eu não gostar de algo, a pessoa vai olhar pra minha cara, ela vai saber que eu não tô gostando, que eu realmente não consigo ainda doutrinar a minha cara, do jeito que eu mudo, o meu jeito. Então, mas assim, geralmente eu falo, olha, acontece, né, por esse problema, nananã. Às vezes a rotina passa batido, o sistema dele não estava parametrizado certinho. Eu geralmente sempre dou
uma saída para que ele não. Para não falar mal dele. Agora, quando ele é filho da mãe mesmo, bem chato, e tipo, tá com foda-se, aí eu falo, ele é babaca, ele não fez porque ele provavelmente não quis fazer mesmo. Ivana racha de rir quando eu falo essas coisas. Ivana fala, cara, não, eu tentei falar com a pessoa. Liguei 30 mil vezes. A pessoa não quis me atender, não quis resolver o problema entre eu e ele, então Pau ele que no vai ser cu. culpado, não vai ser eu. Exatamente. Pau no boga. Show, guys. Alguém tem mais alguma dúvida? Antes que eu encerre a gravação aqui do Vini? Acho que não. Show. Então, muito obrigado, Vini, pelo seu conteúdo. É uma maravilha. Não imagina, pessoal. E eu vou encerrar aqui a gravação a todos vocês que estão aqui na Cal e também que Show de estão bola, assistindo irmão. no futuro. Parabéns. O Homem Fantástico. Valeu, irmão.